Oi, gente, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuação às nossas perguntas, que pelo jeito acho que eu vou ficar uma semana respondendo, vocês fizeram muita, mas muita pergunta pra mim. Então vamos lá, tá? Áurea Maria, beijos para a família. Um beijão linda pra você também. Suzana Lourenço, a Aline é filha do Mael? Você já foi casada antes? A Aline não é filha do Mael, tá? É só filha de coração, então ele que a criou, então ele é pai. Já fui casada sim, tá bom? Eu fui casada, casei com 16 anos e me separei com 18. Foi um casamento perturbado, eu passei por situação ameaçadora pra minha vida, tá? Se hoje eu tô com vida porque Deus me guardou. Se não era pra mim, hoje não tá mais aqui no meio de vocês, tá bom? Edneia Conceição de Alagoas, manda beijo. Um beijão pra você, Edneia. Fico muito feliz que esteja no meu canal. Gente, vocês estão pegando muito pesado nas perguntas pra mim, hein? Era só pra fazer perguntas sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia, e o negócio pegou pesado. Mas vamos lá, tá? Filace é o que tá escrito, tá? A minha dúvida que eu tinha perguntado era qual a importância de orarmos com o véu e por que dentro da CCB eles não autorizam a mulher pregar palavra. Se puder me responder por vídeo, Deus abençoe muito você. Um grande beijo. Amém, querida. Um beijo pra você também, tá? Então, agora vamos começar. Gente, não vamos falar de igrejas, tá? Não vamos falar da igreja, não vamos falar de congregação, não vamos falar de assembleia, não vamos falar da católica, não vamos falar de nada, vamos falar da Bíblia Sagrada, tá? O Senhor Jesus, ele deixou um mandamento, gente. Mandamento é uma coisa que você tem que cumprir, tá? Pela Bíblia Sagrada. Então, cada coisa que eu for falando pra vocês, eu vou falar o capítulo e o versículo. Se vocês quiserem ir lá na Bíblia, vocês vão lá ver, tá bom? E tipo assim, você tem uma alma para dar conta, como a gente nasce, a gente morre, tá? Só que eu não sei o dia da minha morte, você aí não sabe o dia da sua morte. Pode ser que eu envelheça, consiga ver meus bisnetos, né? Às vezes até tataraneto, como pode ser que amanhã eu sofra um acidente e morra ou pegue uma doença que vai me matar, tá? Eu não sei o jeito que eu vou morrer, mas Deus sabe. Então, o que acontece? Você tem um tempo nessa terra para você poder salvar a sua alma, tá? Independente, gente, de religião, independente do que você passa, se você dobrar o joelho e pedir para Deus, ele vai te ouvir, tá? Porque você pediu no nome do filho dele, mas isso não quer dizer que você vai ter o direito de entrar no céu. Para entrar no céu, aí sim mudou a história, aí tem um mandamento a seguir, que é o que a Bíblia fala, tá? Não é eu que tô falando, gente, é a Bíblia. Na Bíblia eu vou mostrar capítulos que falam um caminho que você tem que seguir para você entrar no céu, tá? Então, Deus me ouviu, eu vou entrar no céu. Não, gente, isso é independente. Se você amar a Deus, se você fizer... Se eu amo uma pessoa, eu vou fazer o que ela me pede, porque eu amo ela, né? E Deus é meu pai. A gente não manda nos filhos da gente? A gente não fala pra eles assim, vou mandar um mandamento pro Estevão. Estevão, você vai fazer isso. Ele vai ter que fazer, porque eu mandei, né? Eu sou a mãe, o Mael é o pai. Então, se nós mandamos, ele vai ter que obedecer. É igual uma criança pequena. Às vezes você vai no mercado lá sem dinheiro e ele quer um brinquedo, alguma coisa cara, você compra. Você não compra, você deixa chorando, leva embora. Não vai comprar e pronto, e vai embora. É assim, não é? Então, Deus é nosso pai. E a gente tem que obedecer. Se não obedecer, não vai poder herdar o céu. Para herdar o céu, gente, não é fácil. Se eu falar para vocês que é fácil, não é. Mas também não é difícil, tá? Porque se você se torna amigo de Deus, você tem tudo de bom. E não é tão difícil agradar a Deus, não, tá? É que a gente tem que largar alguns costumes que a gente tem. E tem coisas, gente, tipo mandamento é obrigatório fazer. Se a Bíblia fala mandamento, a gente tem que cumprir. A maioria das pessoas gostam de ler livros de romance, né? É um livro bonito pra gente ler, então a gente lê. É mentira aquilo,
tá? Foi alguém que escreveu, que às vezes a gente emociona, mas é mentira. Agora a Bíblia não, a Bíblia ela é verdadeira, ela salva a sua alma, então eu acho muito interessante lerem a Bíblia, tá? Não adianta eu ficar falando pra vocês, leia ela. O que eu falo, a minha Bíblia é a mesma que você tem. Se você não tem, compra, é baratinho. Uns R$35 você compra uma Bíblia. E você começa a ler. Sem contar que se você começar a ler a Bíblia, você vai ficar muito sábia. Por quê? Porque você vai temer a Deus. Se você teme a Deus, você pega a sabedoria, tá bom? Então vamos lá. Isaías, capítulo 35:8, ele fala que ali haverá um caminho alto e santo e o imundo não passará por eles, mas nem o louco errarão. Então, gente, é um caminho que não tem como você distorcer a Bíblia, tá? Se tá escrito, você tem que cumprir, é aquilo. Não tem como você falar assim, ah, não, tá escrito ali, vou mudar. Como que você vai mudar? Não tem como mudar, né? Tá escrito, você entende, eu entendo, é aquilo que tá escrito. Então tem que cumprir, se nem os loucos erram, imagine a gente, né? Não tem como errar. Gente, a gente não chega nem aos pés de Moisés. Meu Deus, ele foi um homem santificado, né? Abençoado. Só que ele teve que guiar um povo para a terra prometida, né? E nesse tempo, cada vez que ele subia para poder, né, falar com Deus, eles adoravam, faziam imagem, adoravam. Isso sempre desagradou Deus, sabe? Deus nunca se gostou que adorem, né? A gente tem que adorar só Deus, né? E nisso ele se irou para defender a obra de Deus mesmo, mas ele se irou contra o povo. Só que o povo, ele era um guia, ele não era Deus. E Deus não gostou disso, dele ter se irado com o povo. E por causa disso, ele não pôde ver a terra prometida. Ele pediu, ele implorou a Deus e ele não conseguiu. Deuteronômio 3:25, ele roga a Deus, sabe? E ele fala para Deus, fala, rogo-te, ó Deus, que deixe eu passar para mim ver essa terra tão boa, né? Que o Senhor prometeu. E Deus falou para ele, não, já basta. Por causa de ele ter se alterado. Então, gente, pensa bem, tá? Se Moisés caminhou um caminho e não conseguiu chegar na terra prometida, Deus não deixou por causa de um erro. Imagine nós, que não vai ser uma terra aqui na terra, vai ser no céu. Morar no céu, morar com Deus. Você acha que se a gente deixar de cumprir os mandamentos que foi deixado, vamos passar? Não vamos, tá? Então, temos que fazer o que Deus manda para poder entrar no céu, senão não entra não. Tá, então você que fez essa pergunta, com certeza você tá tendo dúvida, ou do lugar onde você tá seguindo a Deus, ou do caminho que você tá tomando. Então você vai esquecer nomes de igrejas, tá bom? E você vai olhar a Bíblia, vai lá ler esses pedaços que eu vou falar para você e você vai achar uma igreja que dê certo com isso que tá escrito, tá? Então não adianta uma igreja ter 3, tipo a matéria, vou pôr bem certinho para vocês, matéria na escola. Tem português, matemática, história, geografia, inglês, né, ciência. Eu reprovei em uma matéria, português, eu vou passar? Não vou passar, gente, não passo. Eu reprovei aquela matéria, eu não vou passar. Então, automaticamente, na Bíblia é a mesma coisa, tá? Não adianta ter uma igreja que ela tiver 3 mandamentos e faltar uma, não tá certa, tá bom? Então, você vai ter que achar uma igreja que tem os mandamentos que tá na Bíblia. Aí, essa é a certa. Ah, mas eu vou servir a Deus sem ir pra igreja. Tá, você não vai pra igreja. Daí na Bíblia tá escrito ali, ó, saudai-vos uns aos outros com ósculos santo, porque a igreja de Cristo vos sauda. Que igreja que você tá indo pra saudar os outros com ósculos santo, pra cumprir essa parte que tá escrito na Bíblia? Aí você vai ter que achar uma igreja, tá bom? A parte que eu falei agora, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, porque a igreja de Cristo vos sauda, tá escrito em Romanos 16:16, tá? Capítulo 16, versículo 16. Vai lá que vocês vão ver que tá escrito desse jeitinho que eu te falei. A parte fala assim em Marcos 16:16 também, tá? Capítulo 16, versículo 16 também. Todos os que crerem e for batizado será salvo. Quem não crer já é condenado. Gente, para você batizar, você tem que crer. Não adianta você batizar e alguém perguntar, mas você lembra do teu batismo? Não, eu não lembro. Ah, mas é pela salvação dos meus pais. Não, erro do teu pai, não. Na Bíblia fala que pai não salva filho, filho não salva pai. Salvação para entrar no céu é individual, tá? Então você tem que crer e batizar. Para poder batizar, você tem que crer. Sem crer, não vai adiantar nada, tá? E o batismo na igreja, gente, tem que ser a igreja que tá com
suscetível com a Bíblia Sagrada. Não adianta eu seguir uma igreja que ela não tá fazendo as coisas certas. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar alguma coisa, gente. Tem que ser um templo de adoração a Deus, tá? Com os mandamentos de Deus, do que tá na Bíblia. Então, tudo que eu tô falando, gente, vocês têm que procurar na Bíblia e falar, não, essa igreja, coloca vários nomes de igreja e vai olhando, não, essa não faz essa, eu vou riscar. Essa não faz essa, eu vou riscar. Essa não serve porque não tá cumprindo com o mandamento. Tem que cumprir. Tá? Para entrar no céu tem que cumprir, é o que a Bíblia fala. Essa pergunta que você fez para mim, Gi, é sobre o véu, tá? Então tá em Coríntios, versículo 11, tá? Como a mulher deve se apresentar na igreja. A mulher deve cobrir a cabeça com véu para que ela tenha sinal de poderios por causa dos anjos. É assim que tá escrito, tá bom? Escrito assim, não tem como errar, tá? No versículo 16, em Coríntios mesmo, ele fala de novo, tá? Ele fala assim, ó. Mas se alguém quiser discutir, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Gente, então o que você vai discutir? Se tá escrito, né? Se você quiser discutir, não temos esse costume, nem a igreja de Deus. Então, se é para cobrir com véu, tem que cobrir, né? É um mandamento, tem que fazer. Eu apenas estou falando para vocês o que está escrito na Bíblia Sagrada, tá? Pode ir lá e ler, então não adianta vir discutir comigo sobre esse assunto, porque eu apenas estou dizendo o que a Bíblia fala, você vai lá e lê. Se quiser discutir, não tá entendendo, dobre teu joelho, você tem um joelho e fale com Deus. Fala, Senhor, eu não tô entendendo essa parte, me ensina, mas é igual eu acabei de dizer, nem os loucos errarão o reino do céu. Então é bem escrito e bem falado. Se você realmente quer salvar a tua alma, comece a ler a Bíblia e procure o caminho da verdade, tá bom? O ósculo santo, como eu já disse para vocês, que está em Romanos 16:16, ele fala, saudai-vos uns aos outros, porque a igreja de Cristo vos saúda. Então, gente, se a igreja de Cristo vos saúda, você vai ter que achar uma igreja que sauda com o ósculo santo, porque essa é a que de Cristo saúda, tá bom? Então, é a Bíblia, não é eu, tá? Eu não tô falando de congregação, não tô falando de religião nenhuma, nem tô dando nomes de igrejas. Eu quero que você leia a Bíblia e procure o caminho, tá? Já que você fez essa pergunta é porque você realmente tá atrás de salvação, tá? Coríntios, capítulo 14, versículo 34... fala que a mulher deve permanecer em silêncio na igreja, tá? Então, é bem escrito, bem falado, então não tem como eu discutir essa parte. Apenas fala isso. Então, não tem como falar, então vou levantar. Se eu levantar lá pregar, eu tô contra a Bíblia. Não tô contra a igreja, eu tô contra a Bíblia, tá? O que foi escrito pelo Espírito Santo, que jamais eu posso contrariar, é um mandamento, tá bom? Filipenses 2, versículo 10, fala que todo joelho deve se dobrar no céu, na terra, no mar. Então, gente, não tem como você buscar Deus sem ser de joelho dobrado, tá? Se tá escrito, é mandamento, temos que fazer, tá bom? Fala mais um pouquinho embaixo assim, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Gente, então com Deus não se brinca. Tá? Temor e tremor é medo, é cuidado, você tem que temer, é temer, ele é muito poderoso. Gente, vocês já pensaram quando vem um vendaval, um maremoto, uma coisa que faz uma grande destruição, o medo que a gente fica, né? Imagine a gente tá na presença de um poderoso Deus que é dono de tudo isso. Então, a gente tem que ter temor e tremor. Quando entrar dentro do templo de Deus, gente, guarda teus pés quando entrares na casa do Senhor. Então, não é de qualquer jeito que você entra dentro de uma igreja para louvar e adorar a Deus, tá? Quando você vai perante um juiz, gente, você fica desesperado, você não sabe o que é a reação desse juiz. Ninguém brinca na frente de um juiz. Imagine diante de Deus, né? Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Em João, capítulo 14, versículo 13, fala assim, todos os que pedirem em meu Pai, eu vos farei, mas se guardares o meu mandamento. Então, é muito bem explicado. Agora, a gente passa por situação difícil, erra e vai lá pedir para Deus. Você acha que Deus vai ouvir? Não, gente, primeiro a gente tem que consertar o erro da gente, né? Eu entristeci o meu Salvador, eu entristeci meu amigo, meu grande protetor. Por que ele vai me ouvir agora, né? Ele sabia que eu ia passar por isso. Eu não sabia, mas ele já sabia. Mas eu entristeci ele antes, então eu vou lá, conserto o meu erro, né? Peço perdão, choro,
né, de coração, porque é muito difícil você fazer uma coisa que magoou alguém e poder pedir um conserto, porque se você magoou um amigo seu, né, que às vezes nem tem nada para te oferecer, mas às vezes dá saudade, você queria ver, você queria estar junto dos momentos bons, e por causa de um erro, você acabou perdendo essa amizade, você se entristece. Imagine com Deus, né, que a gente erra. Daí, como que vai chegar depois pedir a ele, né? A hora da aflição, da angústia, gente, não é fácil, né? Então, às vezes, você vai ficar semanas pedindo perdão a Deus pelo um erro que você fez para depois ele te ouvir, né? Mas você sente, ele não abandona a gente, mas temos que tentar, né? Fazer o máximo, não ficar pensando em errar, mas erramos, né? Quando vê, já erramos. Então, né? Então, consertar o erro, pedir perdão, agradecer a Deus, gente. Quem que levanta de manhã cedo e só pede: ai, Senhor, me faça isso, me guarda, me protege, mas lembrou de agradecer a Deus do sol, do respiro de vida, né, do tempo, da chuva, de ver teus filhos saudáveis, né? Agradecer, gente, não só pedir, né? Deus faz tanta coisa pra gente durante o dia, à noite, gente, a proteção que tem, né? E a gente nunca, às vezes só pede, nunca lembra de agradecer, né? E devemos fazer isso, gente, e pedir em nome do Senhor Jesus, porque ele fala: tudo que pedis ao meu Pai será concedido, se me amares e guardares meu mandamento. É bem explicadinho. E às vezes quem fez essa pergunta pra mim deve ficar bastante triste, pensar assim: nossa, né, a Bíblia pega pesado com as mulheres, né? Gente, não pega pesado. Ela nunca pegou pesado com as mulheres, na verdade sempre defendeu a mulher, tá? Ele, numa parte, em Efésios, versículo 25, fala: vós maridos, amai vossas mulheres como eu amei a igreja e dei minha própria vida por ela. Então, gente, o homem, ele pode pregar, ele pode fazer, mas ele pegou um fardo muito pesado. Amar alguém para poder dar sua própria vida não é fácil. E se ele não cumprir isso, gente, ele também não vai herdar o céu, não, tá? Então, vale mais a pena a gente ficar lá quietinha no canto da gente, né? Tocar os afazeres da gente e no último dia ainda entrar no céu, do que você amar alguém e não poder magoar, de ter que dar até a tua própria vida. Esse é um mandamento para um homem. Então, não adianta ter machismo nisso. Não existe machismo perante Deus, tá bom? 26, aí fala assim: mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Então, se você crê e é ovelha de Cristo, você tem que cumprir os mandamentos, assim tá na Bíblia, tá bom? Gente, vocês têm que tomar muito cuidado, ser bem prudente. Até numa parte da Bíblia fala: sede prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Porque foi dado o poder ao adversário também, tá? Então, ele tem poder até de fazer descer fogo do céu. Isso que tá escrito em Apocalipse 13, versículo 13. Então, ele tem poder. Nós não estamos mexendo com qualquer um. E outra coisa, ele não quer nada do que a gente tem, ele quer a alma da gente, tá? Ele quer que a gente não cumpra os mandamentos de Deus, porque é uma guerra. Então, você que tá com dúvida, presta bastante atenção, tá? Mas não vai dizer assim: ai, ela falou isso porque é da CCB, que não sei o quê. Nenhuma hora eu coloquei a CCB no meio, tá? Tanto falei pra você pegar esses versículos que são os mais importantes, todos são, mas esses são um dos mais importantes, e procurar a igreja que bate com isso e segue. Tenho certeza que você vai herdar o céu, tá bom? Gente, eu amo cada um de vocês porque são meus seguidores, gosto demais de vocês, só que vocês estão pegando meio pesado nas perguntas comigo, tá? E isso às vezes pode magoar alguém, pode ficar nervoso, né? Virar discussão, e é coisa que eu não quero, tá? Eu nem gosto de ficar falando de Bíblia, porque eu acho que isso aí, cada um tem que correr atrás da tua própria salvação, mas como era uma dúvida, eu não sei tua situação, então eu só apenas esclareci uns pedaços da Bíblia, mas se realmente você quer ser amiga de Deus, pegue a Bíblia e comece a ler, porque não é eu falando, não é outra pessoa falando que vai entrar no teu coração, é você procurando, tá? Então, eu quero que vocês entendam essa parte minha, tá? E não fiquem bravos comigo, tá? Apenas falei pedaços da Bíblia que qualquer um de vocês pode ir lá e ver e olhar, tá? Eu quero que vocês apenas leiam a Bíblia e procurem o caminho da verdade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Ainda tenho mais perguntas, mas são vocês que estão fazendo, não é eu que tô aí explicando, tá? Foram perguntas que vocês fizeram. Na verdade, essa pergunta, gente, essa moça colocou
lá no portal e ainda me mandou uma mensagem no direct que ela queria que eu respondesse de qualquer maneira. Então tá aí, tá, Gi? Essa foi a pergunta que você fez. Eu não sei para quem que você quer mostrar isso, mas tá aí. Você, se você quiser mostrar para alguém, pegue a Bíblia e olhe os versículos e o capítulo e procure fazer o mandamento de Deus, que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijão para todos, até o próximo vídeo.